Seja bem-vinda aqui ao programa. Prazer recebê-la mais uma vez, viu? Muito obrigada, Tony. É sempre um prazer estar aqui na Cultura. Muito bem. A gente estava conversando agora há pouco, né? E o Dr. Hermes estava falando ao longo das semanas sobre um evento sobre a experiência HD, né? E eu estava até vendo aqui uns vídeos, né? Da rede social de vocês, falando sobre justamente isso, né? Da experiência das pessoas e esse momento, né? Como é que foi, qual foi o balanço que vocês fazem, doutora Thaís, sobre esse evento que finalizou semana passada? A nossa experiência HD, Tony, é o momento em que a gente está lá para realmente celebrar com os nossos pacientes e com os novos pacientes, né? Aquelas pessoas que vão nos conhecer através de um evento como a experiência HD. Então, o nosso saldo e o nosso balanço é sempre muito positivo em todos os eventos que a gente realiza lá na HD, porque é uma forma dos pacientes trazerem as indicações deles. Tem muita gente que diz: eu quero trazer uma pessoa da minha família, eu quero trazer um cunhado, eu quero trazer um vizinho que eu sei que está precisando. Então, quando a gente faz esses eventos lá na HD, os pacientes, eles ficam encantados em trazer novas pessoas e também as pessoas que não são indicação, não são pacientes, mas que através de redes sociais, através aqui da própria rádio, nos conhecem. Então, eles chegam até nós nesse momento e é sempre muito bom mostrar para as pessoas o que é a HD, né? O que é o nosso diferencial no atendimento, que realmente é uma experiência, não é só um atendimento odontológico. Sem sombra de dúvidas. E a gente percebe como a quem conhece, né, acha tão bom que faz esse papel, né, de dizer: olha, eu fiz o meu tratamento. Por exemplo, a gente tem a mãe da sua colega, a doutora Ellen, né? A Fran. A Fran. Isso, a Fran, ela diz a todo canto, em todo lugar, ela diz: olha, eu fiz e digo a outras pessoas que façam também, porque é uma boa experiência e nada melhor do que você viver, né? Uma boa experiência com o seu tratamento. Há um tempo atrás, né? As pessoas tinham medo de dentista, né? O medo, a síndrome do jaleco branco, da zoadinha da broca, né? E muitos ainda tem, né? Muitos ainda tem. A maioria dos pacientes, a gente costuma dizer, principalmente nas horas da cirurgia, né? Comigo, com o Dr. Hermes, que os pacientes sentam com aquela carinha de nervoso, com aquela tensão. Aí a gente diz: tá nervoso? Tá com medo? Tô. E muitos dizem: não, tô não, mas a gente vê no olhar que está. É um semblante, né? Entrega então, tudo. assim, o trauma do dentista é uma coisa muito comum, né? O medo infelizmente, é um medo muito comum. Mas é justamente por isso que nós da HD nos preocupamos tanto em relação ao bom atendimento e a essa experiência na HD Odontologia, para que você se veja livre desses traumas, desses medos, e entenda que o tratamento que você precisa realizar, ele não é para ser triste, ele não é para ser traumatizante, ele não é para ser doloroso, que nós falamos muito lá que é proibido sentir dor. A dor que sente realmente é a picadinha da anestesia, e tem gente que diz que nem sente. Tá vendo aí? Isso é muito bom. E a preocupação que vocês têm, né? Durante o procedimento, por exemplo, se for implante, e o pós, né? Que vocês ficam preocupados para saber como é que tá a recuperação. Eu fiquei já sabendo que tem um acompanhamento, né? Manda mensagens, né, pro paciente no WhatsApp. E aí, como é que foi o dia? Como foi tá se alimentando bem, tá se sentindo bem, tá então, tomando a medicação direitinho. Porque a gente entende que quando a gente tá fazendo um tratamento, ou a gente tá ali num momento de ansiedade, de nervosismo, às vezes as meninas explicam, o dentista explica, mas a gente tá daquele jeito que entra por um ouvido e sai no outro. Que é como, é normal, né? E quando chega em casa, que acalma, que os nervos relaxam, é que realmente vai pensar e dizer: eita, eu não perguntei isso, eita, eu não sei como é esse remédio.
eu fiquei com essa dúvida. Então é muito comum. E por isso a gente investe muito nesse acompanhamento do pós-atendimento, pós-operatório, para que as pessoas elas saibam que elas estão bem assistidas e que qualquer dúvida, qualquer coisa, podem entrar em contato, e se não entrar, a gente entra. Exatamente, não. E esse é o diferencial, né? A preocupação de vocês é mútua, né? Em relação ao pós, né? A preocupação com o paciente. E a gente quando fala por exemplo, de implantes, a gente tá falando de pessoas que chegam desdentadas, chegam com uma prótese que tá, né? Que é a famosa chapa, né? Que todo mundo conhece assim, no popular, dando problemas. Sim. E enfim, então é algo que vai mudar totalmente a sua realidade, a sua vida, né? Então precisa realmente ser uma boa experiência, né? Exatamente. E essa preocupação de vocês, ela é muito salutar, é muito importante mesmo. E a questão também, Tony, das dúvidas que sempre surgem, né? Nessas experiências que nós fazemos, que o fluxo de pacientes ali circulando na clínica é maior, devido a muitos pacientes novos, muitas pessoas chegando, a gente sempre vê as dúvidas e os questionamentos em relação principalmente ao tema implantes dentários. Sim. Então, essa semana, durante a experiência HD, a gente teve uma conversa com um paciente e ele trouxe uma pergunta e um tema que eu achei muito importante de trazer aqui para a rádio, porque pode ser a dúvida de muitas pessoas que estão ouvindo, que foi o seguinte: paciente transplantado pode fazer implante? É interessante mesmo o questionamento. É um questionamento que digamos assim, é uma população mais restrita, né? Daquelas pessoas que fizeram um transplante, mas que às vezes eles não têm a quem perguntar. Eu posso, eu não posso, ou vai numa consulta e não tem aquela abertura. Então, esse paciente chegou com essa dúvida, ele tinha feito um transplante de fígado e ele tinha muita vontade de colocar os dentes fixos, mas achava que não poderia por conta do transplante. Mas como nós estávamos na experiência, ele, não, eu vou lá só para conhecer, eu vou perguntar, vou tirar as dúvidas. E aí foi muito bom, porque a gente pôde esclarecer para ele que sim, que pode. Paciente transplantado, transplante de fígado, transplante de rins, transplante do que seja, pode fazer implante. Não existe nenhuma contraindicação para a pessoa fazer o implante só por conta do transplante. Entendi. Mas aí o que é que nós vamos enfatizar? Um tratamento e um planejamento bem feito, né? Sim. Com exames de sangue, exames de... Não é só chegar lá, sentar na cadeira, não. Exatamente. Não é só chegar e dizer assim, a doutora disse que transplantado pode, então é só eu abrir a boca e tá tudo certo. Não, a gente tem que fazer como a gente já faz em todos os nossos outros pacientes. O protocolo correto de planejamento, dos implantes que vão ser utilizados, também dos exames, né? Exame de imagem que nós já temos lá na HD Odontologia e também o exame de sangue. Porque o paciente transplantado, ele vai tomar medicações para o resto da vida, que são normalmente os imunossupressores, né? Para suprimir a imunidade. Então a gente precisa do exame de sangue para verificar se está tudo ok com aquele paciente. Estando tudo ok, não tem problema nenhum, não tem contraindicação para esse paciente fazer implante e realizar o sonho dele. Exatamente, acho que é bem interessante. E tem muitos pacientes, né? Alguns pacientes que fazem transplante de rins, de fígado, né? Sim. E que é interessante. Eu acho que todo questionamento, muitas vezes as pessoas acabam não fazendo as perguntas, achando que não, eu vou perguntar não, que é uma bobagem. Não é bobagem. O que pode ser bobagem para um, mas vai fazer a diferença para outras pessoas, né? Então tem que perguntar mesmo. Eu sou favorável a isso. Qualquer dúvida, que seja simples, mas que tire, né? Porque aí você consegue... É o que eu costumo dizer muito aos pacientes lá. Às vezes a gente faz um procedimento e diz assim, se sentir qualquer coisa, venha. Aí algumas pessoas têm esse receio, né? Não, mas é só uma besteirinha, eu não vou lá incomodar. Mas é o que eu digo para os pacientes, é melhor vir e não ser nada,
ser realmente uma besteirinha do que não vir e ser alguma coisa. Exatamente. Ficar em casa achando que tá tudo bem, dizendo assim, não, eu não vou lá não. E tem um negócio eu tô com dor aqui, mas eu não vou não, no dentista não, porque depois passa, vou toma tomar um remédio por conta própria, né? Isso. Sentir dor não é normal. Sentir dor não é normal. Tem que procurar ajuda mesmo. Tem uma pergunta aqui que é importante, a gente sempre fala, mas sempre tem alguns ouvintes que fazem novamente. Tony, pergunta pra ela se lá faz obturação, né? Sim. Por favor. E na verdade a HD faz tudo, né? A HD faz tudo. O nosso carro-chefe, né? A nossa referência são os implantes dentários. Isso. Mas lá na HD Odontologia nós estamos em 7 dentistas, cada um com sua especialidade e fazemos tudo. Restauração, obturação, clareamento, arranca-dentes, dente siso. Essa semana chegou um paciente perguntando, mas aqui tira dente siso, dentiqueiro? É o dentiqueiro. Dentiqueiro, eu tô com um pra tirar, acho que eu vou, logo acho que eu vou fazer uma visita a vocês. Você já tá prometendo essa visita, já tá fugindo. Eu tô com medo, já tirei um, né? Meu amigo demora, viu? E o meu é aquele que tá encostado no vizinho. No vizinho, assim, rapaz. Mas aí... De vez em quando dá umas gasturas. Justamente. Aí o caso é tirar antes que ele prejudique os vizinhos. Exatamente, já me disseram isso já. Tô criando coragem, doutora. Vai chegar, sua coragem chega. A gente leva você lá, coloca o óxido nitroso pra você relaxar. Rapaz, tá vendo? Que já é outra vantagem que nós temos lá na HD, o óxido nitroso. Muitos pacientes utilizam, pacientes ansiosos, pacientes medrosos, pacientes que não têm medo, mas, por exemplo, há uns 15 dias utilizamos em uma paciente que ela não tinha medo nenhum, mas ela tinha uma ânsia de vômito incontrolável se tocasse na língua dela. Como a gente vai fazer um atendimento odontológico sem tocar na língua? Exatamente. Então o óxido nitroso, ele também nos ajuda nesses casos. O paciente relaxa e aí a gente consegue fazer o tratamento sem a ânsia atrapalhar ela. Tá vendo aí? Bacana, tá vendo? Tudo isso pensando no bem-estar do paciente, né? Exatamente. Tem algumas pessoas fazendo perguntas, acho que deve ser sobre o tema que a gente está tratando aqui, aproveitar hoje a presença da doutora Thaís para que a gente possa tirar essas dúvidas, né? Vamos ver se o WhatsApp aqui libera os áudios, né? Como a doutora já falou, né? Então são vários profissionais que tem lá, né? A doutora Thaís e o doutor Hermes estão nessa parte de implantes, mas tem a doutora Ellen, que geralmente é a porta de entrada, a doutora Ellen Nascimento, né? A futura mamãe, né? A futura mamãe. Futura mamãe, eu vi lá o vídeo, né? Fran vai ser vó de novo, vai né, ser Fran? Vovó, mamãe de José. Exatamente. Bora lá, deixa eu trazer aqui um áudio. Bom dia, Tony. Bom dia, doutora. Tony, pergunta aí à doutora quantos tempos passa da extração do dente para colocar a prótese? Entendi. Interessante. Porque às vezes acontece de algum paciente ter ainda 2, 3, 4 dentes ainda, né? E aí precisa muitas vezes fazer a remoção deles para poder. Isso. Lá na HD Odontologia, qual é o nome dela? Marluce, ela é da zona rural. Pronto, Dona Marluce. Dona Marluce, lá na HD Odontologia, a senhora não fica sem dente nem um momento. Então, no mesmo dia que a gente faz a remoção dos dentes e coloca os implantes, você já sai com sua prótese provisória fixa. Então, o paciente não vai para casa banguela para depois voltar, depois de um certo tempo, e colocar a prótese. Mas se a pergunta for referente a algum dente que ela já tirou e está esperando um tempinho a cicatrização para poder querer colocar uma prótese convencional, daquela que tira e bota, ou querer colocar os implantes, geralmente a gente espera aí um prazo de cicatrização de 3 meses. A pessoa já arrancou os dentes em algum outro lugar. Mas no caso, se chegar lá na HD e ainda tiver dentes que
que precisam ser retirados, então no mesmo dia que tirou... no mesmo momento a gente já faz o serviço completo. Isso, já faz tudo. Já instala os implantes. Mas se no caso ela, por acaso, retirou alguns dentes, às vezes chega pacientes que extraiu o dente no postinho, tava com dor, extraiu aquele dente e agora então quer colocar o implante. Sim. Em casos de tratamento completo, né, que é a prótese protocolo, às vezes a gente não precisa esperar nada. Dá para já iniciar o planejamento e colocar os implantes e a sua prótese. Mas se for um implante unitário, né, de um dente só, aí a gente precisa esperar esse períodozinho de cicatrização. Mas aí a gente só tem como afirmar vendo o exame. E aí, indo para a sua consulta lá na HD, faz os exames de imagem e a gente tira todas as dúvidas. Muito bem. Deixa eu ver se tem outra pergunta. Logo acho que vou fazer uma visita. Tony, eu sou paciente de hemodiálise. Eu preciso de ir nessa clínica. Onde é que ela fica? Vamos passar agora o endereço. É Pedro que tá falando. Tudo bom, Pedro? Tô precisando, porque eu não tenho... Mas aí fazer ver aí quanto é o implante dela. Olha aí, que bom. Muito bem. Pedro, a gente já fez até uma reportagem com ele, Pedro Lima. Ele é paciente de hemodiálise, né? Ele faz diálise. Isso. Então, é até importante saber que um paciente desse pode fazer seu tratamento, né? Sim, a gente fazendo o acompanhamento, vendo a questão dos exames dele, tudo direitinho, ele pode fazer o tratamento. Então, vem aqui na nossa clínica, seu Pedro. A gente fica aqui na Joca Magalhães, por trás da igreja. Tony vai passar direitinho o endereço para o senhor, mas nós estaremos lhe aguardando. Exatamente. É fácil demais, viu, Pedro? Chegou aqui, ó, pertinho ali do antigo pronto-socorro, você já vai ver logo, né? Aqui na Joca Magalhães tem um prédio fachada enorme, toda de vidro, né? Você vai ver lá a HD Odontologia. Fácil de encontrar demais, viu? Fácil demais. Então, pertinho ali você vai com certeza encontrar a HD e vai tirar essas dúvidas. Se você tiver mais dúvidas, claro que como você é um paciente de diálise, né? Precisa fazer tem alguns exames específicos para que esteja tudo certinho com sua saúde. Aí você faz os seus implantes, viu? E tenha certeza, viu? Que lá na HD vão lhe ajeitar, viu, amigo? Com certeza. Deixa eu ver se tem outro áudio aqui. Bom dia, Tony. Opa, tudo bem? Pergunta a ela se ela faz implantes. Faz. É o carro-chefe dela, viu? É o carro-chefe. Exatamente. Tanto os implantes convencionais, quanto também os implantes zigomáticos, isso, né? Os zigomáticos. Que nós temos lá na HD, tanto eu como o Dr. Hermes, os dois operam casos de implante zigomático. E o que seria esse implante zigomático para quem tá... E eu descobri esses dias, tá? Esse negócio de toda segunda-feira tá conversando com vocês aqui, eu já tô começando a aprender umas coisas de odontologia. Já tá quase um dentista. É esse ossinho aqui, ó. Né? Da maçã do rosto. Exatamente. Né? Aí, rapaz, tá vendo? Por isso que é zigomático, é porque o implante fica fixo, por né? dentro desse ossinho. E eu digo a você, é uma técnica muito, mas muito bem elaborada. Vocês estão de parabéns. É uma técnica bem avançada e que a gente pôde trazer aqui para a Serra Talhada e região essa solução, porque o implante zigomático ele é uma solução, né? Para aqueles pacientes que chegam dizendo assim: eu já fui em algum lugar, disseram que eu não tenho osso, que não dá para fazer, eu perdi meus dentes muito cedo, não tenho osso suficiente. Então a técnica do implante zigomático é para você. Nós vamos resolver o seu caso sem enxerto ósseo, que o enxerto ósseo ele demora, quem já fez enxerto sabe, demora. Eu conheço algumas pessoas que realmente demora muito, viu? Isso, e aí você vai sair com os seus dentes fixos no mesmo dia, com o uso do implante zigomático, que é esse implante, como o Tony falou, que ele fica aqui nesse ossinho da maçã do rosto. Isso. Ao invés de pegar onde eram os seus dentes, que você não tem mais o osso suficiente, ele vai pegar no ossinho da maçã do rosto. E aí muitos pacientes questionam: mas meu Deus, vai ficar aqui, eu vou ficar sentindo, vai ficar aparecendo? Não,
é tudo por dentro. Você não vai perceber nada diferente. É uma técnica, assim, extraordinária. Uma vez o doutor Hermes colocou lá, que é só para pessoas próximas lá na rede social dele, Sim. um procedimento desse cirúrgico. Eu fui assistir, que eu gosto de ver essas coisas também. Curioso. É curioso. Aí fui olhar lá, rapaz, que técnica bem assim, diferente mesmo. E Sim. precisa de toda uma qualificação que tem lá na HD, né? Tanto a doutora Thaís Cordeiro, como também o doutor Hermes, né? Eles fazem assim, né? Com uma destreza enorme, porque são técnicas que eles aprenderam e que está lá, né? Justamente Isso. à disposição da população, né? Então, isso é muito bom. Para todos que, como o doutor Hermes costuma dizer, né? Para todos que já receberam um não, não dá para fazer, não tem como, lá na HD a gente dá o sim. Exatamente. Inclusive, a pergunta que sempre aparece: quanto custa, né? Então, olha, tenha certeza, né, que quando se fala de saúde, né, a gente tem que colocar na balança, né? Exatamente. Imagine aí você não ter condições no almoço de família, não poder mastigar um pedaço de carne, você não poder mastigar corretamente, porque também aí já adquire um problema no estômago, quem não mastiga direito já força o estômago, então assim, é um efeito cascata. Então, aquela história de que a saúde começa pela boca é uma verdade, né? 100% verdade, isso. E a qualidade de vida que você ganha ao realizar um tratamento como esse, a gente costuma dizer assim, não tem preço, mas não é no clichê de não querer dizer o preço. É porque realmente cada pessoa tem que passar pela avaliação e ver qual é a sua realidade, qual é a sua condição, como é que tá a sua boca, como é que tá seu osso. Eu não tenho como passar um valor X batido, específico para todo tabelado, mundo. Não né? existe. Não é roupa tabelado. Que a gente vai ali e é um preço. Tanto que quando a gente vai ao médico, que faz uma consulta, o tratamento seu é um, o tratamento do outro é outro. Às vezes você precisa de exames, a outra pessoa já não precisa fazer um tratamento mais completo, que vai ser mais caro, a outra pessoa não. Então, assim, essa questão do custo, a gente tem que realmente fazer a avaliação e a consulta para entender qual é a realidade de cada pessoa. Muito bem. Então tá aí, gente. Ótima oportunidade, né? O Pedro mandou aqui um outro áudio, deixa eu ver aqui. Amanhã eu vou lá, Tony, se Deus quiser. Eu quero saber que eu não tenho nenhum dente, viu? Arranquei tudo. Opa, tudo bem? Amanhã eu tô aí. Antônio, vai ficar. E lá na HD você não fica sem dente, não, viu? Não fica sem dente, não. Já tá com o terreno pronto. Exatamente. Doutora Thaís, muito obrigado por ter vindo, né? Muita gente aqui interagindo, participando, é isso. A HD Odontologia é isso que a gente fala, né? Muita gente sabe que é paciente, sabe muito bem como funciona e desse zelo que vocês têm com o paciente é extraordinário. Por isso que uma vez cliente HD, né, não tem pra onde correr, viu? Você sempre vai querer, nem que faça, vai querer sempre ir lá, nem que seja pra fazer uma visita pro pessoal lá. Pra tem tomar muita um gente café pra tomar um café, né? Exatamente. Tem muita gente. Doutora, obrigado por ter vindo, viu? Obrigada, até o próximo Tony, encontro. Sempre um e não prazer. demore muito não, viu? Não demore eu não. vou negociar minhas vindas com o Isso, doutor Hermes. vamos negociar aí, pra vir alternando aqui, viu? Doutor Hermes, doutora Thaís, doutora Ellen. E o doutor Neto ele só vem uma vez. Só Natal. Ele só vem no Natal. É igual Papai Noel, só aparece no Natal. Exatamente. Mas é isso, viu? Um forte abraço, doutora. Obrigado. Abraço Bom a início de todos. semana.